pastor Arnóbio, que é o meu pastor, meu pai, meu amigo, e também a irmã Antônia. Deus abençoe ricamente. Quero que todos que podem fazer assim, abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo de número 1. Só a parte A. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1, só a parte A. Não se turbe o vosso coração. Graças a Deus. Meus irmãos, a palavra a qual Deus colocou no meu coração é esta, que se encontra no Evangelho de João, o discípulo amado, o discípulo que ouviu as batidas do coração de Jesus, naquela mesa de Santa Ceia que ele reclina sua cabeça no peito do amado Mestre. João, no versículo de número 1, ele diz: não se turbe o vosso coração. Ele escreve a palavra do meigo nazareno: não se turbe o vosso coração. Logo então, eu quero trazer um tema para esta manhã, triunfando sobre a depressão. Esse tema em apreço, triunfando sobre a depressão, o qual Deus colocou em meu coração, é um tema que é muito pregado quando se fala sobre a depressão, porém faz-se necessário mais uma vez falar sobre a depressão, triunfando sobre a depressão, porque a depressão, ela é o mal do século, e também são várias as causas que traz a depressão. A depressão, ela é introduzida ao mundo desde a queda adâmica. Quando Adão, ele cai, ele peca, essa queda ela traz vários males, entre eles males emocionais, nervosos, físicos e também psicológicos. Meus irmãos, a depressão, ela é um ato que se deprime, um abatimento moral e também físico. Uma certa feita, Davi, ele diz: por que te abate, ó minha alma? Davi, ele passa por esse sentimento e ele chega a dizer: por que te abate, ó minha alma? Então a depressão é este mal do século, tem atingido a humanidade e também tem se aumentado em todo o mundo, em todo o Brasil, principalmente após essa era de pandemia, a qual assolou todas as nações, todo o planeta Terra. Foi uma enfermidade que veio e também
ela mostrou que o mundo se curvou perante esta enfermidade. Por que o mundo se curvou perante esta enfermidade? Porque esta enfermidade, a pandemia, ela não respeitou posição social. Quem tinha dinheiro no bolso, quem era pobre, quem era rico, quem era negro, quem era branco, de jeito nenhum. E então o mundo se curvou diante da pandemia. Mas enquanto o mundo se curvou diante desta enfermidade, a igreja, ela permaneceu de pé. Porque a igreja, ela é comprada pelo sangue do Cordeiro. Uma certa feita, Cristo disse a Pedro e aos demais: Pedro, tu és pedra. Agora sobre esta pedra aqui eu edificarei a minha igreja, e contra ela o inferno pode até se levantar, mas ele não prevalecerá sobre a minha igreja. Ora, irmãos, o que é que causa a depressão? São vários os fatores. Em primeiro lugar, os sintomas da depressão: tristeza, perda de interesse em atividades atuais do dia a dia, e também pessimismo. O que causa uma depressão na vida de um homem e na vida de uma mulher? Ora, um desemprego, uma enfermidade, uma ira, um desânimo, uma perda de um ente querido, um pai, uma mãe, um filho. Quantas pessoas não entram em uma depressão por causa de uma perda de um ente querido? Eu também assisti um vídeo durante essa madrugada que eu vim de um plantão. Um rapaz que ele veio de outro país, o qual me esqueci agora, mas alguém abordou ele e disse: ora, quem é você? Ele disse: eu fui um grande empresário. Deu vontade de chorar. Ele enrolado em um lençol e um cobertor no meio da rua. E ele disse: eu era um grande empresário. Aí disse: e você, qual o seu grau de instrução? Aí ele disse: eu tenho minha formação acadêmica na área digital. E então eu sei falar 6 idiomas. O homem, ele, como dizia meu pai, ele era o tampa, falava 6 idiomas. Um grande empresário, veio de outro país, abriu a empresa no Brasil. Devido à pandemia, a empresa quebrou. E aquele homem que estava entrevistando este, que agora não tinha mais nada, e disse: e o que você precisa para você se erguer? Aí ele disse: eu só preciso de 2 coisas para eu levantar minha estima e levantar minha empresa. Eu preciso apenas de um quarto e de um computador, que eu sou formado em computação, para eu reerguer a minha autoestima. E ele não tinha mais o seu computador e não tinha o seu quarto para colocar tudo que ele havia aprendido em uma faculdade e ele se reerguer. E então, que leva o homem a uma depressão? São vários fatores: perdas, ira, uma frustração, uma decepção emocional, sentimental. E então todos esses fatores levam o homem a uma depressão. E quando os psiquiatras e os psicólogos,
ele faz todos os levantamentos e eles, através dos exames, eles não conseguem chegar a um denominador comum. Aí já entra em outra área. Qual é a área? A ação maligna. Mas pregador, e eu que cheguei a esse estado, qual o remédio para curar a minha alma? Quando se esgota todos os recursos da face da terra, o remédio se chama Jesus. Porque até a própria medicina, eu acho interessante, é que a medicina, ela tem um limite para seguir, para colocar todo o seu intelecto, tudo que aprendeu em uma faculdade, em cerca de 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, para eles aplicarem todo o seu intelecto, tudo que aprendeu, eles também têm um limite. É a mesma coisa que quando um médico vai fazer uma cirurgia em um corpo humano, sanar aquele problema, estancar aquele sangue, aquela hemorragia, o médico vai para lá, vem para cá, é uma coisa linda a medicina, e vai, chega, mas chega no momento que os médicos se curvam e diz: nós, equipe médica, só conseguimos chegar até aqui, daqui em diante, só um milagre da parte de Deus. E quando a medicina diz, da agora em diante só um milagre, aí eu imagino Deus batendo no peito e diz: que maravilha, que vocês reconhecem que só pode chegar até aqui, porque da agora por diante sou eu que tomo conta do controle da situação. E então, quando o homem não consegue dar jeito, entra um médico dos médicos, Jesus, e diz: eu dou jeito aonde não tem jeito. Quantas pessoas nesta manhã estão tendo a oportunidade de ouvir esta palavra falando sobre a depressão? Eu acredito que já disse isso e vou repetir mais uma vez. Sempre eu gosto de consultar e de ler, porque ler faz bem para o homem. E eu consulto ao meu grande amigo de lá de morar da minha congregação, Dr. Davi, psicólogo. E ele comentando comigo, ele diz: Luciano, uma pessoa a qual ela tenta ao suicídio é porque ela entrou em um quadro depressivo e ela não conseguiu achar a solução. Aí eu perguntei, doutor Davi, mas por que uma pessoa no quadro depressivo chega a um quadro depressivo e ela tenta tirar a vida dela? E ele chegou para mim e disse: porque uma pessoa que está em um quadro depressivo, ela perdeu as funções normais diárias do dia a dia, cotidiano da vida dela. Ela entrou no estado de pessimismo, depressivo. E agora ela, quando quer se suicidar, na cabeça dela, ela não está dizendo: eu estou matando a minha vida. Ela diz: eu estou matando
este problema na minha vida. E então, como ela não consegue solucionar, aí tenta tirar sua própria vida. Aí ele chega para mim e diz: a pessoa que tenta tirar sua vida é uma pessoa que quer viver, mas não consegue se achar em seus pensamentos, em seus emocionais. É como se seus pensamentos estivessem tudo desordenado, tudo suspenso igual as estrelas nos céus. Triunfando sobre a depressão. Como eu posso triunfar, vencer a depressão que sobreveio sobre a minha vida? Meus queridos, a depressão, ela tem se tornado algo tão normal que vários brasileiros têm entrado por esta porta, a porta da depressão. E como triunfar? Como vencer a depressão? Claro que é indispensável a ajuda de um profissional. É indispensável, porque Deus, ele não condena a medicina. Agora, chega caso, agora sim, que só Deus pode resolver. Principalmente quando a depressão, ela tem uma ação maligna. Quando é o inimigo que trabalha no psicológico do homem, que começa a colocar pensamentos contrários na vida do homem. Enquanto chega a depressão, é um grau. Mas quando essa depressão, ela não é curada, se você não se levantar, não se erguer, é arriscado sair de uma depressão para uma possessão maligna. E quando chega no quadro, na possessão maligna, agora é o inimigo que começa a agir dentro da mente do ser humano, começa a bloquear a mente do homem. Agora tudo que o homem faz é no automático. É o inimigo que comanda o cérebro dele, a vontade dele. Por quê? Porque não vigiou, não curou essa depressão. Aí sai de um quadro depressivo para um quadro possessivo. Me faz lembrar, falando sobre a depressão, me faz lembrar o grande profeta Moisés. Moisés, no capítulo 11 de Números, capítulo 11, versículo 11 até o 15 do livro de Números, você vê que Moisés, ele entra em um quadro crítico. Quando ele diz: Senhor, o povo qual tu me deste para eu conduzir, tirar do Egito, guiar pelo deserto, e introduzir a Canaã, a nova terra, a terra que mana leite e mel. Aí Moisés diz, capítulo 11, versículo 11 ao 15: Senhor, este povo que tu me deste é uma carga pesada. Ou seja, Moisés, o profeta Moisés, ele sente sobre os seus ombros
o peso da chamada de Deus. Isso serve para nós que somos obreiros, para aqueles que têm uma chamada na área do louvor, na área da pregação, para você que tem uma chamada de Deus, você também que dirige igreja, para todos nós. Veja que Moisés, ele sente o peso da responsabilidade. Ele diz: este povo que tu me deste é um povo pesado, é uma carga pesada. E agora, Senhor, me dá uma orientação, porque eu não sei para onde ir. Então, quando Moisés, ele chega nesse ponto crítico, aí só uma intervenção divina. Aí entra Deus no meio, no caminho de Moisés, porque Moisés diz: eu te peço, tira a minha vida. Então Moisés chega ao ponto de pedir a Deus para que Deus tirasse a vida dele, porque ele estava achando a chamada pesada sobre os seus ombros, de guiar o povo, tirar o povo do Egito, porque quando chega no meio da caminhada, o povo diz: Moisés, porventura, não tem sepultura lá no Egito, para que tu não nos enterrássemos lá no Egito, e agora tu nos tira do Egito. Sentimos saudades das cebolas do Egito, dos repolhos do Egito, dos manjares do Egito, do alimento do Egito. Porventura não tem cova no Egito, não tem sepultura no Egito, para que tu nos tirou do Egito, Moisés, para nos sepultar aqui no meio do deserto. Aí é quando Moisés, ele entra nesse quadro crítico e pede a morte a Deus. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. E nesta manhã, você vai triunfar sobre a depressão. Vai vencer a depressão através do homem chamado Jesus. Outra feita, Moisés, estando com o povo pressiona Moisés. Deus diz a Moisés: Moisés, já que o povo está aí morrendo de sede, você vai falar para a rocha e diga: rocha, flua água, rocha, jorre água. Aí Moisés está ali diante da rocha, pressionado pela multidão, mais uma vez em um estado crítico. Ele pega o cajado, ao invés de falar com a rocha, ele bate na rocha, e a rocha era Cristo. Ele era a própria rocha inabalável. E ao invés de Moisés falar com a rocha, falar com Cristo, ele pega o cajado e bate na rocha. Mais uma vez, Moisés, ele passa por um estado crítico em sua vida. Nós, você, pode ser cristão, você pode ser obreiro, mas o fato de nós sermos cristãos, ter o nome lavado pelo sangue do Cordeiro, isso não nos isenta de nós passarmos pelas tribulações da vida. O próprio apóstolo Paulo, ele disse que nós não estamos isentos de passarmos pelas adversidades da vida.
Porque as muitas tribulações, ela também produz um peso de glória e de alegria para nós que servimos a Deus. É quando ele diz: o que nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será nudez? Será escassez? Será profundidade? Será altura? Será o que seja lá o que for? O que nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Aí ele diz: porque eu tenho certeza que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Paulo, ele passa por todas as experiências da vida. Deus, ele permite a gente entrar por caminho estreito. Por quê, pregador Luciano? Porque longo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E o caminho estreito é o caminho que leva a você, que nos leva à vida eterna. E então trilha pelo caminho estreito. Mas está doendo, pregador? Mas é assim mesmo. O caminho é estreito, o caminho é longo, mas ele produz peso de glória para nós. O caminho é espinhoso, mas no final ele é glorioso. Paulo, ele também disse: eu fui experimentado, e eu sei o que é riqueza, eu também sei o que é escassez. Então Deus, ele nos permite a gente passar pelos declínios da vida para a gente aprender. Ele permite para que a gente fique alicerçado na palavra do Senhor. Para que nós sejamos o quê? Uma árvore robusta. A árvore, ela passa pelas dificuldades. A árvore, ela leva vento forte, passa por chuva forte, balança para lá e para cá, mas ela permanece plantada, porque ela é árvore plantada em bom solo. E as árvores que passam pelas intempéries da vida são as árvores mais resistentes que existem. É por isso que nós muitas das vezes somos conduzidos a passar pelas adversidades da vida, pelas provações da fé. Elias também não foi diferente. E nós somos diferentes dos profetas, dos sacerdotes. Nós somos diferentes dos pais da fé, dos heróis da fé. Elias, ele vai para o Monte Carmelo, porque o rei de Israel, Acabe, ele acaba se casando com Jezabel. Jezabel, ela não é da tribo de Israel. Jezabel, ela é de Tiro e Sidom. Jezabel, ela era uma mulher grega. Jezabel, ela é a mulher gentílica. Jezabel, ela é uma princesa de Baal e Astarote. Jezabel, ela é uma sacerdotisa de Baal e de Astarote. Então Jezabel, quando ela se casa com Acabe, ela agora quer introduzir uma nova cultura dentro de Israel. O povo estava convicto que quem os havia tirado
através de Moisés, de lá da terra do Egito, foi Deus. Aí Jezabel, em cada esquina, levanta um altar a Baal. E o povo agora cogita em dois pensamentos. Quem nos tirou do Egito? Baal ou Deus? Deus é Baal, Baal é Deus. Quem nos tirou do Egito foi Baal. Aí, quando o povo entra e declina na apostasia, aí Deus levanta um profeta. Eu acho bonito que profeta, ele não tem apadrinhamento. Se você puxar na genealogia, quem é o nome do pai de Elias, a Bíblia não revela. Quem é a mãe, cadê? Os irmãos também não menciona. A Bíblia só diz, Elias, o tesbita de Tisbe. Ponto final. Elias, o tesbita de Tisbe. Uma aldeia desconhecida. Uma aldeia sem fama. Uma aldeia fora da geografia. Mas Elias, Deus, ele levantou ele do anonimato. Para que ele entrasse na história de Israel. Então vai Elias, passa por Acabe, passa por Jezabel, desafia Jezabel, desafia Acabe. Acabe chega perante Elias e diz, és tu o perturbador de Israel? Elias diz, não, de jeito nenhum. Perturbador de Israel é você e sua casa, rapaz. Aí, diante de Jezabel, vai para o Monte Carmelo. Elias desafia Jezabel com os profetas de Baal e Astarote. E quando, diante daquele espetáculo, que Deus responde com fogo a Elias, agora Jezabel ameaça, intenta contra a vida do profeta Elias. E Jezabel, ela manda um recado para Elias e diz, faça-se os deuses a mim, Jezabel, se a esta hora eu não achar o profeta Elias e eu não degolar ele, não fazer com ele o que ele fez com os meus profetas de Baal. Quando Elias escuta esta notícia, essa intimação, Elias corre e foge. E Elias vai andando. E quando ele chega no deserto de Berseba, ele encontra um zimbro. E quando ele encontra aquele zimbro, ele agora fica debaixo do zimbro. E ele debaixo do zimbro, ele entra em um quadro crítico. Entrando Elias num quadro crítico, ele também diz, Deus, basta, só venho até aqui e não mais adiante. Peço-te, Senhor, dá cabo da minha vida, porque eu não sou melhor que os meus pais. Basta. Quantas vezes você não tem dito isto no teu quarto? Senhor, basta. Eu vou parar de cantar, porque ninguém reconhece
o meu ministério, eu vou parar de pregar, porque ninguém reconhece a minha chamada. Ei filho, ei filha, quem te chamou foi Deus. Maior do que a promessa a qual é feita a ti, é Ele maior do que as próprias promessas que foi feita em tua vida. Não é hora de parar, não é hora de pendurar as harpas no salgueiro, é hora de marchar, é hora de continuar, porque Deus, Ele é maior do que as promessas que Ele mesmo fez à tua vida. Shekalabadácia. Não é hora de parar, é hora de marchar, é hora de continuar. Nesta noite, Deus manda te dizer: você vai triunfar sobre essa depressão, sobre esse quadro crítico, e você vai vencer, porque Deus, Ele está ao seu lado, e você não vai ficar prostrado, não pendurar harpa no salgueiro, não enterre a chamada de Deus. Foi Deus que te chamou. Mas ninguém está me vendo, Luciano. Vem cá. E é para o povo te ver? A chamada, quem fez foi Deus. Agora, no tempo oportuno, ela há de se cumprir. E o que eu devo fazer? Ficar quieto. Não foi isso que Deus disse a Moisés? Ficar o quê? Quieto. Ficar parado, quieto, e vede o livramento da parte do Senhor. Não é da parte do homem, não. É o livramento, é a bênção, é a vitória da parte do Senhor. O caminho que quem tem chamada é estreito mesmo. Às vezes chega em quadro crítico, chega. Moisés passou pelo quadro crítico. Elias passou. O apóstolo Paulo passou. E alguns psicólogos, eles chegam a dizer que esses homens, eles passaram pelo princípio de uma depressão. Se não fosse a intervenção divina, eles iriam chutar o balde. Se não fosse a intervenção divina, eles iriam jogar a toalha no chão. Moisés disse: Senhor, eu te peço, me mata. Quadro depressivo. Elias: Senhor, já basta, não quero ir mais adiante. Tira a minha vida agora, porque eu não sou melhor que os meus pais. O que é isso? Princípio depressivo. Ele desejou a morte, ou seja, perdeu o ânimo de viver. Quem perde o ânimo de viver é quem entra em quadro depressivo. Triunfando sobre a depressão. Eu queria até pregar outra mensagem, mas Deus, Ele me impulsiona a frisar, a tocar, a teclar sobre o tema o qual Ele colocou no meu coração. Quando for ontem à noite, aí vem a mensagem, o telefone: vai pregar amanhã? Vou sim. É a agenda de Deus.
Vim de um plantão de 12 horas. Era para eu estar deitado com a perna para cima, relaxando. Mas foi Deus que facultou este convite através de Aline. Do nada, de noite, ela para pregar e trazer esta mensagem para a tua vida. Você que está ouvindo, não é tempo de parar, é tempo de marchar, é tempo de marchar, é tempo de marchar. A chamada é de Deus, não é do homem. Por isso, falando sobre depressão, não ignorando nem desprezando a medicina que eu respeito e bato continência, mas eu quero falar sobre o maior psicólogo da humanidade, o próprio Augusto Cury, que é médico, doutor, psicólogo, psiquiatra, historiador. Ele fala, ele escreve um livro, Augusto Cury, ele diz que Jesus, ele é o maior psicólogo da humanidade. Em seu próprio livro, ele chega a relatar que Jesus é o maior psicólogo da humanidade. Isso mesmo. E então, Jesus está com seus discípulos. Anda com seus discípulos cerca de 3 anos. E quando ele está com seus discípulos, ele diz: é chegada a minha hora. Agora eu vou para o Pai. Porque é chegada a minha hora. E os discípulos, mais uma vez, entram em um quadro crítico. E eles começam a chorar. Eles começam a se entristecer. Porque Jesus é o grande mestre, é o rabi, é o mestre amado, é o desejado de todas as nações. Jesus, ele é o esmagador da cabeça da serpente, ele é o cordeiro pascual, ele é o 4º homem da fornalha, ele é o médico dos médicos, ele é aquele que pisa no lagar. E agora, os discípulos, na mente deles, eles estão perdendo o meigo nazareno. Porque Jesus disse: eu vou para o Pai. Então os discípulos, eles começam a se desanimar. Começam a chorar. Porque na concepção deles, eles estão perdendo o pastor. E para eles, as ovelhas ficariam dispersas. E então no capítulo 14 de João, Jesus, ele traz uma palavra consoladora. Ele traz uma palavra de aconselhamento. Uma palavra de encorajamento, uma palavra para levantar estima, uma palavra para tirar o desânimo dos discípulos. Qual é a palavra, pregador Luciano? É uma das palavras mais consoladoras que eu encontro escrita na Bíblia Sagrada. É quando Jesus, ele chega para os seus discípulos e ele escreve João capítulo 14, o versículo 1 em diante. Ele diz: não se turbe o vosso coração. Turbar
quer dizer, não se perturbe. Quando ele diz, não se turbe o vosso coração, ele está dizendo, não se perturbe. Ele está dizendo, não perca o equilíbrio. O sangue pode dar no meio da canela, mas não perca o equilíbrio. Não se agite, não se deprima, não fique triste. Ah, pregador, é fácil o senhor pegar a Bíblia, abrir aí na live e pregar. E é? Quando eu falei que uma das causas da depressão é a perda. Perda de um trabalho. Aí, o nosso evangelista Marinho disse, perda familiar. E eu passei por esse momento. No espaço de 10 meses, perdi um primo bem colado a mim mesmo, aquele primo irmão, que chegava aí para a casa dele, na minha adolescência, dormia com ele, em um prazo de 10 meses, perdi meu primo, assassinado, perdi o meu tio, e perdi o meu pai. E quem agilizou tudo do meu pai foi eu. Eu tive que ser forte, único filho homem. O resto tudo mulheres. Eu tive que ser forte. Veio a tristeza, veio a lágrima, segurei até onde dava. Mas veio a palavra consoladora de Jesus, não se turbe. E quando Jesus diz não se turbe, ele está dizendo, não perca o seu equilíbrio emocional, não se entristeça. O sangue pode dar no meio da canela, mas não se deprima, seja forte. Eis que estou convosco todos os dias, é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, é em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele está dizendo a você, eu estou convosco. Não se turbe o vosso coração. Porque os discípulos estavam apavorados. E Jesus diz, não se turbe o vosso coração. Porque crede em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos recebereis para mim mesmo. Para que aonde eu estejais, eu estou, estejais vós também. Perguntou-lhe Jesus, e vós sabeis o caminho e para onde eu vou? Replicou-lhe Tomé, Senhor, para onde tu vais e como saber, conhecer o caminho? Disse Jesus, eu sou. Eu sou. E nesta noite, Jesus, ele está dizendo para você, mas pregador, eu estou em minha depressão. Ele está dizendo, mesmo em meio à depressão, eu sou.
eu estou desempregado. Aí ele está dizendo, nesta manhã, eu mesmo em meio ao desemprego, eu sou. Não é fácil pregar, não. Porque para pregar tem que passar pela escola da vida. E eu experimentei o desemprego também. Quase 2 anos parado, desempregado. Botava a mão no bolso aqui, ó. Eu não estou pregando a teologia da prosperidade, não, de jeito nenhum. Mas eu prego que se você obedecer a palavra de Deus e andar na palavra de Deus, o crente pode passar por luta. Agora o tempo de Deus se levantar do trono, ele se levanta. Porque ele disse, por causa da opressão do justo, nem assim está escrito em Salmo, e do gemido do necessitado, o que é que ele faz? Aí ele diz, me levantarei agora do meu trono, e porei a salvo aquele a quem por mim clama. Aqui é Bíblia. Botava a mão aqui no bolso, faltando as coisas, eu ia comprar. Quando eu puxava, estava mais liso que sabonete. Cadê o dinheiro? Cadê? Isso que você está passando é só a escola do Senhor. Para quando você passar essa escola, Deus te usar mais, Deus te capacitar mais, Deus, mas para que tudo isso, pregador? Sabe por que tudo isso? Porque Deus, Ele está te dando resistência. Essa veio quentinha do céu agora. Deus, Ele está te dando resistência. O que é resistência? Em meio à luta, o pau e a pedra caindo, se arrastando, e você não para. Você não para. O que é isso? É resistência. Escuta mais. O segredo de um guerreiro, você pode perguntar a qualquer pessoa que faz esporte. O segredo de um guerreiro, de um lutador, não está no potencial da sua força. E onde é que está? Está na sua resistência. Quanto mais pancada ele recebe, mais ele aguenta a pancada. O segredo de um guerreiro não consiste na sua força, mas na sua resistência. Nesta manhã, Deus, Ele está te dando resistência. E você vai erguer a cabeça nesta manhã. Você vai erguer a cabeça nessa manhã. Porque essa escola que você está passando, você não está passando só. Deus, Ele vai agir conforme a tua fé. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Às vezes a gente prega, tem gente que não crê. É um particular seu. E eu respeito. Mas para finalizar, eu estava pregando lá em Vila Raul. Por isso que eu digo, Deus, Ele age conforme a nossa fé. A gente escuta a palavra, a gente aceita ela, e a palavra fica sendo gerada dentro da gente. Igual a turbina, ela fica mexendo, fica gerando dentro da gente. Preguei lá em Raul.
terminei a mensagem. Aí a irmã disse: pregador, a minha prótese a gente conhece como chapa, prótese, rachou. E não é que o arame e o ferro está enganchado aqui na minha garganta. E eu não estou me sentindo bem não, pregador. Vila Raul, pode ir lá, os irmãos dizem. Aí eu disse: o que é que a senhora quer? Aí ela disse: amanhã de manhã o senhor está no hospital? Eu disse: estarei. Ela disse: olha, eu vou lá. Tá certo, a palavra já foi pregada, a palavra de fé, mas vai lá. Ela foi. Cheguei lá, ajeitei, falou com a doutora, otorrino, verificou. Quando o otorrino olhou, o otorrino disse: não tem nada na sua garganta. Ela disse: mas ainda está arranhando. Aí ele disse: está arranhando porque de fato foi um arame e feriu a sua garganta, mas não está mais na sua garganta. Está aqui de alta, vá-se embora, está tudo resolvido. Quando era minha borda, evangelista no lado de fora, aí eu disse: aí, cadê o ferro? Cadê o arame? O médico disse: não tem mais, não tem mais. Aí eu disse também: irmã, depois da mensagem de fogo, pregador é de fogo, pastor é de fogo, as irmãs cantaram no fogo, as crianças no fogo, a igreja é de fogo, a gente anda no fogo, marcha no fogo, iremos subir no fogo. O que é isso? É a palavra de Deus, é o poder que tem a palavra de Deus. Eu vou orar pela tua vida. Posso orar? Eu vou orar pela tua vida, para Deus operar um milagre em tua vida, através da palavra de Deus. E você que está ouvindo esta mensagem, Deus ele falou com você? Se você ainda não se decidiu, não é aceitar uma religião. Não, religião não salva ninguém. Eu não estou lançando o convite para você aceitar uma religião. E nem simplesmente entrar ou fazer parte de uma igreja, não. É para você dizer: sim, eu aceito Jesus. Sim, eu quero uma mudança radical em minha vida. Sim, eu quero me libertar deste vício. Sim, eu quero me libertar deste mal. Sim, eu quero Jesus. Você está aí conectado neste canal abençoado, AD Rio Largo? Dá um joinha, diga sim, eu quero Jesus. Eu quero aceitar Jesus. Eu quero Jesus na minha vida. Se você quer, dá um ok e a gente visualiza através do nosso contato aqui, o nosso abençoado, da equipe que está monitorando todas as mensagens, pedido de oração. Diga assim: eu quero Jesus. Você que está num quadro deprimido, de depressão, nesta manhã, Jesus, ele é o maior psicólogo da humanidade. Ele tem poder de tirar esta depressão da sua vida, desta enfermidade que tanto aflagela o teu corpo, que tanto maltrata, que tanto causa tanta dor à tua vida, à tua saúde. Todo esse mal vai sair em nome de Jesus, através da palavra de Deus. Você quer Jesus? Diga assim: eu quero Jesus. Alguém já deu um ok aí? Alguém para Jesus? Até agora não teve ninguém, mas nós iremos dar um espaço para você, um tempo. Diga assim: primeira, aceita Jesus. Só Ele pode libertar a tua vida.
nós iremos fazer uma oração nesta manhã para você aceitar Jesus, para que Deus te dê vitória, para que você triunfe sobre a depressão, para que Deus abra a porta, como Ele abriu a porta para a minha vida, como eu venci as adversidades que sobreveio, que bateram na minha vida, nesta noite, nesta manhã, melhor dizendo, ratificando, Jesus, Ele tem todo o poder para operar em tua vida. Iremos orar. Coloque, se você tem alguma enfermidade, coloque a tua mão sobre o teu peito, nesta manhã, e nós iremos orar em nome de Jesus. Pai amado, Pai eterno, a tua palavra, ó Deus, foi pregada. Foi esta palavra a qual tu colocaste, ó Pai, em meu coração, para pregar nesta manhã. Em nome de Jesus, ó Pai, aqueles que estão te aceitando como único e suficiente Salvador das suas vidas, ó Deus, perdoa os seus pecados, esquece as suas falhas, escreve, ó Deus, o nome dele e dela no livro da vida, em nome de Jesus, ó Pai, liberta de todo mal, liberta de todo vício, aqueles que estão passando por um quadro crítico de depressão, liberta em nome de Jesus desta depressão. Se estiver algum ouvinte desempregado, em nome de Jesus, abra a porta de emprego, ó Deus, em nome de Jesus, abra a porta de emprego. Eu sei o quanto é difícil um pai de família, uma mãe de família, desempregado e desempregada, em nome de Jesus, aqueles que têm comércios, aqueles que são empresários, os microempresários, empreendedores, em nome de Jesus, ó Pai, aquece o mercado para a glória do teu santo nome, ó Deus, que tudo seja para a glória do teu santo nome. Aqueles que estão enfermos, em nome de Jesus, enfermidade, bata em retirada agora e saia desta vida agora. Toda dor seja banida agora. Todo mal, toda doença e toda enfermidade, em nome de Jesus, saia agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Muito obrigado, meu pastor Arnóbio, irmã Antônia, doutor Anderson Góes, Aline e o meu evangelista Maria.